Quem me segue no YouTube e lá no Instagram já deve ter visto esse instrumento pintando em alguns vídeos meus. E aí tá todo mundo perguntando: Andy, qual era essa guitarra? Você aderiu às escalopadas? Eu vou tirar todas as dúvidas a respeito desse instrumento logo depois da vinheta. Esse vai ser um vídeo inteirinho sobre guitarras escalopadas. E a nossa estrela de hoje é uma Fender Ing Malmsteen ano 2013. É o modelo que está em produção atual com as mesmas especificações. Então entra lá no site da Fender que você vai achar tudo sobre ela. Qual é a característica mais marcante desse instrumento aqui em particular? É que ele infelizmente não é meu. Ele foi emprestado para mim por um grande amigo aqui da Tijuca, o Hugo Gonzalez, um baita guitarrista e um grande brother que deixou ela comigo já vai fazer quase 2 meses. E eu amo esse instrumento de paixão e eu vou te dizer o porquê. Além dela ter um som matador, ela tem essa característica muito peculiar que a gente não vê por aí, que é o braço escalopado. O que é o braço escalopado? Para quem não sabe, é o ato de você escavar a madeira entre os trastes e fazer barriguinhas, de modo que o seu dedo não entre em contato com a madeira em momento nenhum. A corda, uma vez que ela é digitada, ela flutua entre os trastes. Não sei se vai dar para ver no detalhe, mas olha como as casas são escavadinhas. Isso que é escalopar um instrumento. Logo assim que a gente fala de instrumento escalopado, já aparece um bando de gente comentando que o braço escalopado tem menos estabilidade, ele é mais fraco do que o braço não escalopado. Para esse tipo de comentário eu não tenho nada a dizer. Primeiro porque é o primeiro instrumento que fica comigo durante tanto tempo, eu só toquei esporadicamente instrumentos escalopados antes desse, e segundo que eu não sou luthier, então eu não tenho conhecimento para afirmar sobre isso. Mas eu aposto que vai ter algum luthier aí assistindo esse vídeo, ou alguma pessoa que tem ou teve muitas guitarras escalopadas. Então diz pra mim aqui embaixo nos comentários o que você acha. A sua experiência mostra que esse braço realmente é mais frágil do que um braço regular, ou isso aí é meio que lenda urbana que ninguém consegue provar? Tirando essa parte técnica de lado, o que eu vou meter nesse vídeo é a parte prática. O que muda pro músico em ter uma guitarra escalopada no seu colo? E a resposta é: muda muita coisa. O toque é completamente diferente e o fato do seu dedo não entrar em contato em momento nenhum com a madeira te dá uma liberdade para fazer bends e vibratos com muito mais facilidade. É difícil de ver sem uma câmera de detalhe, mas quando você tem esse tipo de instrumento e você rotaciona o pulso para fazer o bend, o seu dedo ele cata a corda por baixo com muito mais facilidade do que no instrumento regular. Ao tocar esse tipo de instrumento, pelo fato de não ter atrito com a madeira, a tua liberdade para desenhar os seus bends e vibratos são muito maiores. Acaba sendo um instrumento que nesse aspecto é muito mais expressivo. Mas o grande problema dele é que você não pode ter uma mão esquerda muito pesada. Se você tiver, olha o que acontece. Primeiro, um power chord de Lá maior. No caso, Lá bemol, porque eu tô afinado no semitom abaixo. Se eu apertar demais as cordas, eu desafino um acorde, porque eu essencialmente faço um bend para dentro. Então, para sua mão esquerda, o grande desafio é tocar o mais leve possível. Tá curtindo o vídeo? Tá achando as informações úteis? Então já clica em curtir e já se inscreve no canal ativando o sininho para não perder as novidades. Tendo dito isso, a sua precisão com a digitação da mão esquerda também tem que ser muito maior. Pensa comigo, se você tem uma placa de madeira embaixo da corda, não importa onde você põe o dedo, contanto que você ponha em cima da corda, essa nota ela vai soar. Aqui, se você colocar o dedo meio de lado ou você não acertar ela diretamente contra o traste, a nota ela sai com som esquisito, se é que ela vai sair. Então, a escalopada é uma guitarra que, diferente do que a maioria pensa, ela dificulta você tocar mais rápido. Os ligados também acabam sendo um pouco mais fluidos, porque você não tem que lutar contra a madeira. É só você puxar o dedo que muito facilmente você prende a corda embaixo da ponta do dedo. E acaba que o trabalho de ligado, uma vez que você se acostuma, ele realmente também fica um pouco mais fácil. Todo o restante é incrivelmente mais difícil. A pergunta de $1 milhão é: Andy, vale a pena comprar uma guitarra escalopada ou escalopar minha guitarra? Essa resposta, ela varia de pessoa para pessoa. Depende do que você busca. Na verdade, a guitarra escalopada, ela tem um estigma muito grande de ser um instrumento para heavy metal. Mas, na verdade, eu pego esse instrumento aqui e eu tenho uma vontade enorme de tocar blues. Simplesmente pelo fato de que eu consigo desenhar melhor as minhas notas e interpretar com muito mais precisão as ideias que estão na minha cabeça. O fato do Malmsteen ser o grande divulgador desse tipo de instrumento deu a ela um estigma metaleiro que não necessariamente condiz com a verdade. Tanto que o próprio Hugo, o dono dessa guitarra aqui, ele é um guitarrista que toca metal, mas ele atua principalmente na área do blues rock. Então você vê que é um preconceito bobo que rola com o instrumento escalopado que não deveria existir.
final do dia, o que importa? O que importa é que você tenha um som de guitarra bacana, que você não sinta dificuldade de tocar no seu instrumento e que você consiga expressar as suas ideias com a maior fluidez possível. Todo o resto é mimimi e encheção de saco. Então, se você tem vontade de ter um instrumento escalopado ou de experimentar durante o tempo um instrumento escalopado, não se liga pelo que a galera fala. Faz o que você quer para você poder tocar melhor a música que você acha que tem que tocar. E se você curtiu esse timbre, já clica aqui no cartão que está rolando aqui em cima em algum lugar, onde eu demonstro esse som e mostro como vocês podem baixar eles caso sejam usuários da série Bias de programas da Positive Grid. E quem me segue há algum tempo sabe que eu sou um forte usuário de guitarras com alavanca. Nessa guitarra, como dá pra ver, ela tá até aqui pra trás, porque eu não sinto necessidade, eu não sinto falta de catar a alavanca para fazer alguma coisa interessante, porque o meu controle de bends e vibratos com a escala escalopada, ela é muito maior e aí acaba não sentindo falta. E eu não sei se isso é algo que acontece só comigo, mas tudo que muda no instrumento altera inevitavelmente o meu jeito de tocar. Então vale a pena ser mencionado que eu estou usando cada vez menos a alavanca enquanto eu tenho essa expressividade extra na ponta do dedo. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal, dessa vez um tema super interessante que são as guitarras escalopadas, e eu espero que tenham gostado. Se você curtiu, não se esquece de clicar em curtir, isso é muito bom para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal ativando o sininho para não perder quando tiver novidade aqui para vocês. Diz para mim nos comentários aquilo que você achou, é muito importante esse seu feedback para eu continuar produzindo material da melhor qualidade possível para vocês, e também compartilha com os amigos, porque eu aposto que você tem um brother que adoraria testar uma guitarra escalopada ou que se daria muito bem com esse tipo de instrumento, e você também conhece um luthier que tem muito a dizer sobre esse tipo de instrumento e ele pode contribuir com a comunidade comentando aqui no vídeo também. Então compartilha o vídeo. Isso sem falar naquele grupinho de guitarristas de WhatsApp que eu sei que você tem, que eles vão adorar esse conteúdo também. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, em particular no Instagram, estão todas elas listadas aqui embaixo nesse painel, onde eu compartilho com vocês em tempo real tudo que eu estou produzindo, então vocês podem ficar por dentro das novidades antes dos vídeos irem ao ar. E se você gosta do meu jeito de ensinar e de tocar e gostaria de ter aulas comigo, é só mandar um e-mail para centromusicalendferreira@gmail.com, também está aqui embaixo. Eu leciono presencialmente ou via Skype para o mundo inteiro e vai ser um prazer enorme te auxiliar na sua jornada com um programa de estudos personalizado. Forte abraço e até a próxima!